Abre, por favor, a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30 de 1 Samuel. Vamos lá. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens, eram cerca de 600 homens no exército. Então eu posso diminuir aí, eram mais ou menos 525 famílias, 550 famílias, eram homens de guerra e talvez representando aí mais famílias, eram pessoas que acompanhavam Davi, o rei Davi, antes dele assumir o reinado de Israel. Isso daqui aconteceu pouquíssimo tempo antes de Davi assumir o reinado de Israel. O próximo passo foi, depois desta batalha, Davi assumir o reinado de Israel. Então, estes 600 homens eram um exército que acompanhavam já Davi, mesmo ele não sendo rei. Como vocês lembram que Saul era o rei de Israel? Quem lembra disso? Você lembra? Isso. Saul era rei em Israel. Nesta batalha, ou numa batalha que aconteceu no mesmo momento desta batalha, uma outra batalha que aconteceu no mesmo momento desta batalha, nesta outra batalha, Saul morreu. Saul, Jonatas e todos os seus filhos. Então era este momento de Israel. Batalhas. Como Saul perseguia Davi, Davi fugiu com estes homens para a terra dos filisteus. E o rei, um dos reis dos filisteus, deu esta cidade, Ziclag, para que Davi e os seus homens, mais de 600 famílias, não é? Por exemplo, um homem ali poderia estar representando duas famílias, né? A família do seu pai já idoso, ou um pai representando a família dos filhos. Então eram mais do que 600 famílias que moravam nesta cidade chamada Ziclag, na terra dos filisteus, refúgio de Davi. Davi se refugiou ali com seus homens. Entendido até aí, né? Então vamos para frente. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Versículo 3: Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada. Suas mulheres, seus filhos e filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas esposas de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi se angustiou muito. E se eu pudesse acrescentar aqui, eu colocaria um parênteses e diria: Davi chegou
no fundo do poço. E eu vou explicar por quê. Davi aqui chegou no fundo do poço. Davi se angustiou muito. Aí, meu pai tinha um ditado, ele dizia assim, além de queda, coice. Além de queda, além de cair do cavalo, ainda leva um coice. Já não era o suficiente aquela situação para Davi. Você já pensou você chegar na sua casa? Eu não sei se você já teve essa experiência, mas é devastadora. Você chegar na sua casa e encontrar a sua casa revirada, saqueada, roubada, fogo, alguém não ficou satisfeito de ter roubado e revirado tudo, tocou fogo na sua casa, e se tinha alguém lá dentro da sua casa, foi levado como refém. Você já pensou nisso? Não é uma experiência devastadora? Não é uma experiência terrível essa? Então, além disso, além de Davi ter se deparado com isso, o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas, da sua casa e da sua família. Então o povo ameaçou apedrejar a Davi. Eu não sei se você já teve alguma experiência assim. Eu vi os testemunhos aqui foram todos muito, muito bons, Muito bons. Mas a nossa querida irmã está lá em cima. Ela disse: eu vivi o pior dia da minha vida. Aquele domingo eu vivi o pior dia da minha vida. E eu sei o que você disse. Eu passei por experiência assim. Às vezes, não só uma vez, já passei por mais de uma vez experiência assim. E eu sei que acontece como você falou. Você recebeu um recado do céu naquele momento. Você recebeu um bilhete do céu. Alguém escreveu aqui na terra, mas não tenha dúvida, foi o Espírito Santo que mandou a pessoa escrever, e foi o anjo do Senhor que botou aquele recado na sua mão. Não tenha dúvida disso. Eu já recebi recados do céu desse jeito. No momento na minha vida em que nós estávamos assim, no fundo do poço, Quando a gente mexe com o pé na lama, lá no fundo do poço. Uma vez eu liguei o rádio do carro assim, e sabe quando a gente não diferencia muito, pelo menos no meu coração acontece isso, a gente não diferencia muito raiva de amargura, de cansaço, parece que faz um bolo só, não é verdade? E eu liguei o rádio do carro assim, e estava a música tocando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Espírito Santo, vem orar por mim. Quem conhece essa música? Recado de Deus para mim. Era aquilo que eu precisava ouvir naquele momento. Ah, bispa, isso é coincidência? Não, não é coincidência, é Jesuscidência. Isso não é coincidência, é Jesuscidência. Pois bem, Ziclag, esta cidade nos lembram alguma coisa. Lembra que eu te falei que ela era a cidade refúgio de Davi?
cidade refúgio, aonde ele encontrou um pouco de descanso da perseguição de Saul. Então ele estava ali, ele foi convocado para a guerra pelos filisteus, porque ele estava em terra de filisteus. Ele levou os seus homens para a guerra, para guerrear contra Saul a favor dos filisteus. Quer dizer, tudo que Davi deveria estar odiando fazer, estava fazendo sem acreditar na causa, estava fazendo por lealdade, por obrigação. Chegou lá na batalha dos filisteus, eram vários reis, não é? Alguns reis filisteus viraram para o rei que levou Davi e falou assim: não, esse aí não pode ir, ele vai passar para o lado de Saul, ele é judeu. Aí o rei Aques, se não me engano era o rei Aques, ainda virou e falou assim: não, mas ele tem sido como um anjo perto de mim. Mas aí os reis dos filisteus não aceitaram. Davi foi 3 dias de viagem com os seus homens e precisou voltar 3 dias de viagem, frustrado, chateado, com fome, com sede. Eu acho que até certo ponto aliviado, porque não ia ter que lutar contra Saul. Mas chega e encontra a sua casa destruída, seus filhos como refém, levados como refém, suas esposas levadas como refém, os homens se amarguram e Davi chora, até não ter mais forças para chorar. Afinal de contas, eu sou o ungido de Deus ou não sou? Aonde está Deus? Por que Deus não impediu isso? Você nunca perguntou isso, não? Você nunca levantou sua cabeça para o céu e nunca perguntou, não? Eu já perguntei. Meu Deus, como é que o Senhor permitiu uma coisa dessa? Eu já perguntei. Ziclag nos lembram algumas coisas. Ziclag me lembra algumas coisas. Em primeiro lugar, coisas ruins acontecem também com gente boa. Ziclag me lembra disso. Davi continuava sendo o ungido de Israel, o ungido de Deus para Israel. Davi continuava sendo um homem justo, segundo o coração de Deus, mas coisas ruins também acontecem com gente boa. Segunda coisa que Ziclag me lembra, e aí vai linkar nessa primeira coisa que eu disse. Joga para mim na tela aqui, ó, João 10:10, por favor. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus continua dizendo: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É por isso que coisas ruins acontecem também com gente boa, porque o ladrão vem para roubar, matar e destruir. A briga do diabo contra você existe, quer você acredite, quer você não acredite. Uma vez eu vi uma pessoa muito incomodada com um sonho que teve, e ela veio relatar o sonho para mim, e ela estava sinceramente muito incomodada. No sonho que ela teve, ela estava numa reunião, e ela via um espírito maligno na reunião.
E um pastor, pegou aquele espírito maligno, que era como um rato, e colocou na mão dela, e falou o seguinte: destrói. E ela ficou sem saber o que fazia com aquele espírito maligno. Ela sabia, era como um rato, mas ela sabia que era um espírito maligno no sonho. Ela, sem saber como fazer, como destruir aquele negócio, ela disse: bispa, eu saí da reunião, do lugar de reunião onde nós estávamos, cheguei num terreno baldio e soltei. E no sonho, bispa, eu fiquei muito incomodada, bispa, porque o que batia no meu coração é: não faz mal para mim não, porque eu não fiz mal para você. Mexe com você esse sonho? Eu levei essa irmã a repreender toda ligação que ela pudesse ter com o espírito maligno de qualquer maneira. E eu virei para ela e falei: com espíritos malignos a gente não tem associação, a gente bate o pé e manda embora em nome de Jesus. Você pode destruir. Escuta o que eu estou te falando. Levanta a sua mão direita comigo, para que a sua mente não fique vagueando. Levanta a sua mão direita. Você tem autoridade no nome de Jesus. Então, com a sua mão direita erguida, diga: Satanás, em nome de Jesus, eu te repreendo e te mando embora do meu caminho. Sai! O próprio Davi escreveu: persegui os inimigos e os alcancei, e não voltei atrás até que os destruí. Ziclag me lembra disso. A terceira coisa que Ziclag me lembra, e que nós devemos ficar muito atentos, muito atentos. Eu já preguei sobre isso uma vez. Ziclag me lembra que existem momentos de vulnerabilidade. Existem momentos na nossa vida em que estamos mais vulneráveis a ataques do diabo. E não se engane, o diabo vai se aproveitar destes momentos. Por exemplo, momentos de cansaço. Momentos em que acabamos de vencer uma batalha. Quem se lembra da história de Elias? Você lembra da história de Elias? Quando foi que Elias se escondeu numa caverna? Você lembra quando foi? Quando foi que Elias se escondeu numa caverna? Quando ele acabou de vencer os profetas de Baal no Monte Carmelo. Ele venceu a batalha. E veio um contra-ataque do diabo. Jezabel ameaçou a vida dele. E ele, fugiu. Cansaço. Momentos em que estamos tristes. Mantemos a fé, nós temos a fé, mas emocionalmente estamos tristes, confusos. Cuidado com estes momentos. Cuidado com estes momentos. Amalequitas representam exatamente essa classe de espíritos malignos que nos atacam em momentos de vulnerabilidade. Os amalequitas foram amaldiçoados no Velho Testamento, e é um povo que acabou por sucumbir, exatamente porque Deus levantou contra eles juízo, porque eles são a representação destes espíritos malignos que atacam aproveitando vulnerabilidade. E foi isso que eles fizeram. Eu falei aqui que
Davi chegou no fundo do poço, versículo 6, volta lá para mim, 1 Samuel 30, versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo. Já pensou, gente? 600 homens de guerra, cansados, frustrados, chorando por causa da família, um rapaz lá forte de guerra, sabe? Aqueles rapazes bem forte de guerra, estava chorando porque a esposa dele estava grávida e foi levada. Primeiro filho, sonho do primeiro filho, e a esposa dele foi levada como refém. Você já pensou a ira desse homem? Pensou a raiva desse homem? E esse homem pega uma pedra junto com os outros e fala: vamos acertar Davi. Agora pergunta para o irmão que está aí do seu lado, para ele não cochilar. Pergunta para ele: por que eles culparam Davi? Por que você acha que eles culparam Davi? Qual o problema? Ué, o Davi também não tinha perdido a família? Eles não seguiam Davi como líder? Não era o líder deles? Mas por que eles culparam Davi? Qual o problema? Davi estava chorando também, mas o povo falou em apedrejá-lo. Culparam a Davi. Eu vou te dar alguns porquês deles terem culpado Davi. Davi anteriormente havia liderado aqueles homens em vários ataques exatamente contra os amalequitas. Então eles disseram: houve retaliação, vieram contra Davi, por isso nós estamos nessa situação. Segunda coisa, Davi era líder. Davi cometeu o erro de ter deixado a cidade sem proteção. Cadê os homens, pais de família aqui? Por favor, levantem a mão. Todos os homens, pastor, sem ser pastor, levanta a sua mão. Existe perigo quando você não assume o sacerdócio e deixa a sua família sem proteção. Davi cometeu esse erro. Sabe o que Davi fez? Ele levou todos os homens de guerra para o campo de batalha, deixou na cidade apenas as crianças, as mulheres e aqueles que já não tinham condição de guerrear. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos estar atentos. Líderes, olha, líderes, eu vou falar mais na frente, só mais na frente um pouquinho. Líder tem que ter costa larga, porque a culpa vai ser do líder. Papai, você é líder? É isso aí. Mamãe, cadê as mulheres abençoadas aqui? Cadê as mulheres de guerra? Aquelas que são guardiões da sua casa também. Nós precisamos ficar atentas. Nós precisamos assumir a posição de orar e de guardar a família. Eles culparam a Davi porque Davi cometeu esse erro de deixar a cidade sem proteção. E por fim, sabe por que eles culparam a Davi? Queria que você prestasse atenção aqui agora. Porque quando coisas ruins acontecem, a gente procura um culpado. Toda vez que coisa ruim acontece, a gente procura um culpado.
Isso é uma estratégia do seu cérebro para se sentir um pouco melhor. Então, é por isso que eu disse que líderes têm que ter costa larga para aguentar a culpa às vezes. Porque logicamente o culpado é o líder, né, gente? O fulano, ainda bem eu não estou aqui com o meu iPhone. O fulano anda com o nariz pregado no smartphone. Quem já viu gente andando na rua desse jeito? Você nunca andou, né? O nariz está pregado no smartphone, no iPhone, ou digitando ou falando. A gente anda na rua aí, toda hora a gente vê isso. Aí ele tropeça e cai. Pá! Culpado é esse governo. O culpado é esse prefeito que não faz nada, não tapa esse buraco na rua. Eu estou mentindo? É lógico, né, gente? As instituições públicas têm a sua responsabilidade, sim. Mas o que eu quero te falar, na bagunça em que você está metido, qual é a sua responsabilidade? Estou te perguntando. Prova na faculdade, exame na faculdade, vou baixar um pouquinho, exame no 2º grau, Enem, né? A pessoa é reprovada. Gente, isso dá uma tremenda frustração. A pessoa é reprovada. Eu sabia que aquele professor não gostava de mim. Eu sabia disso. Ele sabe que eu sou crente. Eu não gosto de crente. Eu vou procurar saber qual é a religião daquele professor. Eu estou errada, gente? E assim nós vamos na vida fora, achando culpado por coisas que acontecem na nossa vida. Isso ameniza a minha responsabilidade. Por isso que eu digo que é uma estratégia do seu cérebro. É terrível a gente viver com uma pessoa assim, que culpa por tudo. Que culpa por tudo. E isso ameniza a responsabilidade. Então se torna uma estratégia. O culpado é fulano, o culpado é meu pai, o culpado é minha mãe. Minha mãe que fez isso. O culpado é o chefe. E a sua responsabilidade qual é? Deixa eu te falar uma coisa, quem nos culpa é o diabo, é ele que é o acusador dos irmãos, e está diante de Deus para acusar. Portanto, se você tem sido uma esponja de culpa, se sentindo culpado por tudo, é porque o diabo está te acusando. Agora faz assim, levanta a sua mão esquerda, não é a direita, é a esquerda, e fala bem alto assim comigo: está amarrado, diabo. Levanta de novo, fala: todo espírito de acusação que joga culpa na minha cabeça, eu repreendo agora em nome de Jesus, sai. É isso. Eles jogaram a culpa em Davi para se sentir um pouco melhor. Isso é uma estratégia, e é uma estratégia maligna. Pelo contrário, se você quer aprender a viver bem, se você quer aprender a viver em paz, se você quer aprender a viver com vitória, nós precisamos seguir os passos do rei Davi. Eu tiro o chapéu para ele,
porque ele, como líder, ele podia também ter olhado em volta e ter achado um culpado, mas ele não fez isso. Olha só o que a palavra de Deus diz, joga lá o versículo 6, vamos ler juntos aqui, ó. Depois da palavra porém, leia bem forte comigo, vamos lá? Porém, vamos ler juntos, vamos lá, gente, respira aí, vamos lá, 1, 2, 3 e... Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Achar um culpado não vai melhorar a sua situação. Achar um culpado não vai resolver o seu problema. Mas qualquer que seja a situação em que você esteja, o melhor caminho é aquele que nos leva de volta para Deus. Esse é o caminho da solução, esse é o caminho da vitória, esse é o caminho que precisamos, voltar para Deus. Sabe, uma oração que você faça de coração não é em vão, não é jogada fora, não é jogada fora. Esses dias atrás, uma das minhas netinhas virou para mim e falou assim: vó, Deus escuta tudo em todo lugar? Eu tive a alegria de falar para ela: Deus escuta tudo em todos os lugares. Qualquer que seja a situação que você esteja enfrentando, o melhor caminho é voltar-se para Deus. Eu quero terminar essa palavra dizendo o seguinte, joga para mim na tela, Hebreus capítulo 4, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Como é que você se achega junto ao trono da graça? Em vez de fugir da igreja, corra para a igreja. É isso. É isso. Ana, no meio de toda frustração, angústia, tristeza, a esposa de Eucana. Ana também chegou no fundo do poço, mas aonde ela foi chorar? Ela foi chorar no altar. Ela foi chorar na igreja. Não fuja da igreja, fuja para a igreja. Bispa, mas a igreja está cheia de defeitos. É lógico, meu querido, igreja é feita de gente, você está nela, não está? Então ela tem que ter defeito. Eu tenho defeito, eu tenho limitações, eu tenho dificuldades, e eu estou na igreja. Aliás, eu sou a igreja em Cristo Jesus, amém? Então, somos humanos, mas é diante do trono da graça. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Qualquer situação, o melhor caminho a seguir é o caminho que te volta de novo para Deus.